Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 78 e estamos estudando o capítulo 10, que encerra essa obra. Nós estamos, gente, na reta final desse estudo. Só faltam mais 2 encontros para a gente encerrá-lo, pois já estamos nos 2 últimos tópicos. E eu estou super feliz, né, de ter chegado ao final, né, dessa obra tão incrível. Como eu falei lá no começo, era um desejo que eu tinha já de um certo tempo de fazer esse estudo, que a princípio seria presencial para pouquíssimas pessoas na cidade onde eu moro, Fortaleza, mas acabou mudando por conta dessa pandemia. Lá no estudo de número 1 eu expliquei isso. Que eu tinha me juntado com alguns amigos para fazer esse estudo na Universidade Federal do Ceará, onde eu estudo, onde eu faço filosofia. E lá a gente faria esse estudo que eu estou fazendo agora na internet e que está certamente atingindo bem mais pessoas. E o que é legal da internet é que enquanto existir YouTube, esses estudos vão ficar aqui guardados, gravados, para o pessoal assistir quando quiser. Quando o pessoal tiver acesso, tem muitas pessoas que às vezes caem de paraquedas e acabam gostando, Isso tudo passou pela minha cabeça, eu acho isso maravilhoso, saber que mesmo daqui a 2, 3, 4, até mais tempo, anos, as pessoas podem encontrar esse estudo, se identificar e aprender muito com ele. Então, desde já começo os agradecimentos por todo esse tempo, que eu me dediquei a fazer esses estudos, com todo amor, com toda dedicação, para que vocês aprendam um pouco mais, compreendam melhor essa obra que, a meu ver, é bem complexa, porque ele traz muitos conteúdos, muitas coisas de diversas áreas, tanto psicológicas como metafísicas, espiritualistas. Então, esse estudo foi uma forma de facilitar a compreensão dessa obra tão incrível que é O Poder do Agora. Hoje, gente, nós vamos falar sobre o caminho da cruz. Só que não é esse caminho da cruz, já digo de antemão, aquele caminho da cruz de Jesus que vai ao Calvário e vai ser crucificado, não é isso. Se trata do caminho de muito sofrimento, porque a cruz é um símbolo de um sofrimento agudo. Aí nós vamos falar muito sobre isso hoje. E uma coisa bacana, gente, que eu já antecipo, que antes do começo, assim, lá no comecinho dessa pandemia, antes dela se agravar, lá em março ainda, eu gravei um podcast super bacana. Eu vou sugerir aqui ao longo desse estudo para que vocês ouçam. E ficou muito bacana, assim, era a partir desse tópico que a gente está vendo agora, sobre o caminho da cruz. E na época que eu fiz o podcast eu nem sabia, que eu iria fazer esses vídeos aqui. Vocês que ouvirem depois vão perceber isso, eu fiz no intuito de trazer reflexões, mas pouco tempo depois eu comecei o estudo dessa obra, então vai complementar muito bem o estudo desse tópico, vocês ouvindo também esse podcast. Ele, apesar de ter sido gravado em março, ele continua super atual, beleza, gente? Então, antes da gente começar, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a sempre dar um joinha nos vídeos. É muito importante, gente, que vocês deem um joinha nos vídeos, porque isso faz com que o canal possa crescer e atingir mais pessoas. O algoritmo do YouTube ele funciona pelas curtidas. Quanto mais curtidas, ele entende que é um conteúdo de relevância e coloca como recomendação para outras pessoas assistirem. Quem estiver pesquisando sobre espiritualidade, psicologia, filosofia, metafísica, essas temáticas que a gente aborda nesse estudo. Então, ao fazer essa generosidade de dar um curtir, um joinha nos vídeos, vocês vão estar ajudando muito para que esse estudo atinja mais pessoas. Beleza, gente? O pessoal lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, sempre que fica salvo esse vídeo eu coloco lá no IGTV. É uma forma de ampliar, atingir mais pessoas. Muita gente tem acompanhado pelo Instagram, me deixa bastante feliz, bastante motivado a continuar esses estudos, a continuar, fazendo esses vídeos. E se vocês quiserem me seguir, gente, vai ser uma alegria, ter vocês por lá. Isaías Costa 14. Além dos vídeos, eu sempre compartilho todos os dias frases, pensamentos, textos meus
tudo voltado para o autoconhecimento, né, para a psicologia, filosofia, motivação, temas diversos, sempre voltados para o nosso desenvolvimento humano. Ou então lá no podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, você pode escolher uma das duas, né, para que for mais conveniente para você. Né, tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade, né, de ouvirem o podcast Para Além do Agora. E o bacana é que lá vocês podem baixar, né, todos esses vídeos, eles podem ser baixados o áudio em MP3 para ouvir no celular quando e onde quiserem. E o bacana é que vocês podem, mesmo sem a internet, acompanhar esses estudos, porque quando você salva no seu celular, mesmo sem a internet, você pode acompanhar. Então essa é uma vantagem do podcast. Beleza, gente? Então vocês acompanham onde vocês acharem melhor, tá certo? E é isso, vamos lá começar essa sessão, que é a penúltima sessão desse livro, né, nesse nosso encontro de número 78. O Caminho da Cruz. Ele começa com um questionamento que diz o seguinte: existem muitos relatos de pessoas que dizem ter encontrado Deus através de um sofrimento profundo. E há também a expressão cristã, o caminho da cruz, que acredita apontar para a mesma coisa. E aí o que ele responde, o Eckhart Tolle? Esse é o nosso principal interesse aqui. Na verdade, essas pessoas não encontraram Deus através do sofrimento, porque sofrimento supõe resistência. Elas encontraram Deus através da entrega, da completa aceitação daquilo que é. Aonde chegaram? Por força do sofrimento intenso, porque passaram. Elas devem ter percebido em algum momento que eram elas que geraram o sofrimento. Aqui ele vai direto ao ponto, gente. Ele já responde de forma magistral. Não é que o sofrimento foi um caminho de iluminação e tudo mais. Esse sofrimento agudo fez com que elas meio que se rendessem, né? O que ele coloca aqui é aquilo que eu já comentei algumas vezes por aqui, aquela expressão que é bem utilizada, o surrender, né? A pessoa se rendeu, ela se rendeu, né? Tipo assim, não aguento mais, e a partir daí veio a transformação, né? O sofrimento agudo, ele nos conecta com o nosso ser, ele tem a possibilidade de fazer com que a gente se conecte com o nosso ser e assim a gente se entregar. E a entrega é exatamente a conexão com o agora, a conexão com o momento presente, e isso já é a própria transformação. Quando você conecta com o agora, você já está nesse processo de transformação e de iluminação, né? Você nunca mais vai ser o mesmo, você nunca mais vai seguir aquele mesmo caminho, aquele mesmo script que você já estava seguindo. Você vai mudar. O sofrimento agudo, ele tem esse potencial de fazer a gente se transformar, assim, da água para o vinho, como se diz, né? Uma verdadeira transmutação do ser. E aí essa é a ideia principal, gente. Ele, logo no comecinho da sessão, ele já vai direto à ideia principal. A ideia principal é essa. Esse caminho de cruz é um caminho para que você, pelo sofrimento intenso, você se renda ao agora, se conecte com o seu ser e se transforme. Tá certo, gente? E aí vem um questionamento, né, continuando. Como você compara a entrega com o encontro com Deus? Aqui ele vai falar bastante sobre Deus, só que de uma forma muito lúcida, né, diferente daquela visão muito religiosa que a maioria das pessoas tem. Ele coloca Deus numa esfera mais mística, numa esfera mais holística, mais global. É muito interessante a visão do Eckhart Tolle, que eu comungo total da forma que ele enxerga Deus, né? Ele fala o seguinte: como a resistência é inseparável da mente, o abandono da resistência, a entrega, é o fim da atuação dominadora da mente, do impostor fingindo ser você, o falso Deus. Todo julgamento e toda negatividade se dissolvem. A região do ser, que tinha sido encoberta pela mente, se abre. De repente surge uma grande serenidade dentro de você, uma imensa sensação de paz, e dentro dessa paz existe uma grande alegria, e dentro dessa alegria existe amor. E lá no fundo está o sagrado, o incomensurável, o que não pode ser nomeado. Entende? Aqui eu acho tão legal, porque o que ele fala, ele vai direto, né, para a questão da serenidade.
Eu já falei aqui inúmeras vezes ao longo desses estudos que serenidade vem de ser, né? Quando uma pessoa é serena, ela vive a partir do ser. Então, se ela vive a partir do ser, ela vive pela essência, ela se conecta com o coração, se conecta com seus sentimentos e dessa forma ela tem uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida plena, uma vida com mais sentido, entende? Esse é o caminho, né, para a evolução, para que a gente se desenvolva verdadeiramente, entende? E aí esse caminho pode ser leve ou esse caminho ele pode vir a partir de muito sofrimento. No caso dessa sessão, a gente está comentando mais a respeito desse caminho acontecer depois de muito sofrimento, no qual você se rende, né, o surrender, e aí dessa forma você muda de vida, beleza? Ele continua: não chamo isso de encontrar Deus, porque como se pode encontrar o que nunca foi perdido? A própria vida que é você. Isso aqui é maravilhoso, gente, quando ele fala isso, porque as pessoas colocam Deus tipo como um personagem. É aqui que eu acho interessantíssima a visão do Eckhart Tolle, porque eu comungo demais dessa forma dele de enxergar as coisas. Às vezes a gente vê Deus como sendo uma figura, né? Lá para trás, num dos vídeos, eu até falei sobre isso, né? Inspirado no Eduardo Marinho, né? De Deus sendo uma figura macho, né? Um Deus homem, um Deus que castiga, um Deus bruto, né? Esse Deus foi construído pela humanidade. Deus não é nada disso. Deus é uma centelha divina. Deus é esse amor, né, universal, né, é tipo o tecido do universo, né, que está conectado com o amor. Eu até lembrei, né, o Albert Einstein, né, um grande físico e metafísico, né, ele era uma pessoa extremamente espiritualizada. Ele falava que o amor é o tecido do universo. A gente pode substituir esse amor por Deus. Deus é esse tecido do universo. Está em tudo, está em todos os seres e, obviamente, está em nós também. Dentro de nós existe essa centelha divina. Então, ele fala, né, não faz o menor sentido você procurar, tentar encontrar algo que já está em você. Deus está em você. Está dentro de nós. Ele pode se manifestar principalmente a partir das nossas atitudes. Então, é uma ilusão, eu diria, você tentar encontrar Deus. Tentar buscar Deus num templo, tentar encontrar Deus numa religião. Você pode até seguir uma religião, mas não é necessário. É nessa hora que a gente faz a diferenciação entre religiosidade e espiritualidade. A espiritualidade, ela está num nível bem acima da religiosidade. A espiritualidade é essa conexão, né? A religiosidade é essa conexão de religião, né? Que tem preceitos, que tem, enfim, regras, que tem uma série de estudos e conceitos, coisa mais do lado do mental, que a espiritualidade não tem. A espiritualidade é mais ampla, entende? Então é muito bacana a gente compreender que Deus não é para ser buscado, encontrado. Deus, ele vai ser meio que revelado. Você tem um véu que você encobre a presença divina, né, que está em nós, e aí você retira esse véu. E aí pronto, ele se revela a partir de nós mesmos, de dentro para fora. É muito bacana isso. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de compreender isso. Espero que com essa minha fala, com esse texto, né, com essas palavras do Eckhart Tolle, fique mais fácil para que você compreenda que Deus está em tudo e está em nós também, tá certo? Continuando, eu vou até reler essa parte que ele fala isso. Não chamo isso de encontrar Deus, porque como se pode encontrar o que nunca foi perdido? A própria vida que é você. Deus é essa vida em nós. A palavra Deus é limitadora, não somente por causa de milhares de anos de má interpretação e uso equivocado, mas também porque pressupõe uma outra identidade que não é você. Deus é o próprio ser, não é um ser. Entende? Isso aqui é o que a gente estava falando, né? Deus como um personagem. A gente vê Deus como um homem, né? A gente vê o Deus macho, né? E muitas vezes Deus é representado por um senhorzinho velho, barbudo, bem forte. A gente lembra daquele Deus que aparece lá na Capela Sistina, né? Aquilo ali não é Deus. Aquilo ali foi só uma pintura, tentando, assim,
colocar em expressões artísticas o que seria Deus. Mas Deus não é nada disso. Deus está em tudo, certo, gente? Deus é muito mais energia do que uma figura, uma personagem, sabe? E aqui ele coloca isso de forma muito clara, muito profunda e muito direta, certo? Não pode haver nenhuma relação aqui de sujeito a objeto, nenhuma dualidade, nenhum você e Deus. A percepção de Deus é uma coisa mais natural que existe. O fato estranho e incompreensível não é que possamos nos tornar conscientes de Deus, mas sim que não somos conscientes de Deus. O que ele fala é isso, né? Que o mais estranho é as pessoas não perceberem, né, que Deus está em tudo, né? É a falta de consciência, essa inconsciência em relação a Deus. Na visão do Eckhart Tolle, o mais maluco é isso, é as pessoas não se darem conta de que Deus está dentro delas, né? Deus mora dentro delas, dentro de cada um de nós, sabe? E quando você começa a internalizar isso, gente, é tão bonito, porque a gente vai se tornando mais empático, a gente vai se conectando de forma muito mais amorosa com as pessoas, porque você sabe que o outro é Deus, né? Você vai, em relação a isso, né? Internalizando isso, você vai machucar a outra pessoa que é uma representação de Deus na Terra, entende? Isso daqui faz com que a gente expanda a nossa consciência de uma forma gigante. Então a gente pode, né, colocar isso na nossa vida. Isso não é nenhum pecado, muito pelo contrário. Isso faz com que a gente se aproxime muito mais dessa iluminação, segundo Eckhart Tolle. Saber que Deus está em tudo e em todos. Sendo essa representação divina em tudo e em todos, você vai despertar muito mais para o cuidado, para o amor, para a atenção, entende? Então que você consiga compreender isso e colocar na prática da sua vida, que Deus está em tudo e em todos, está em todos os seres. Essa é uma visão maravilhosa, né? Uma visão que normalmente a gente não vê pelas religiões. Nas religiões a gente tem um Deus muito limitado, um Deus muito restrito, né? É por isso que ele coloca aqui o Eckhart Tolle, que a visão que a maioria das pessoas tem de Deus é uma visão extremamente limitada, né? Então que a gente consiga expandir essa visão de Deus para tudo e para todos, tá certo, gente? E aí ele continua, o caminho da cruz é a que você se referiu, é o velho caminho para a iluminação, e até recentemente era o único caminho, mas não rejeite nem subestime sua eficácia, ele ainda funciona. Isso aqui, gente, é tão interessante que ele está colocando, né, sobre esse caminho da cruz, porque a pessoa que fez essa pergunta, ela fez assim de forma bem capciosa, como se fosse um erro, como se fosse algo muito ruim, né? Você chegar nessa iluminação, nessa expansão de consciência a partir de muito sofrimento. Mas o Eckhart Tolle, ele vai falar que isso ainda é válido por conta das energias que estão permeando o nosso planeta nesse momento, sabe? Eu acho muito legal a visão espírita sobre isso. Eu acho interessantíssima a forma que a visão espírita coloca isso tudo. A visão espírita é de que o nosso planeta, né, nós como humanidade, estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Ou seja, a gente precisa passar por muito sofrimento, tipo assim, vencer tudo isso para que a gente expanda a nossa consciência. Na visão espírita, a gente está numa transição planetária de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Isso já está acontecendo. Durante essa pandemia do coronavírus, quem tem sensibilidade consegue perceber isso com muita clareza, né? Muitas pessoas mudando totalmente de vida, mudando as suas posturas, né? Deixando aquele velho eu no passado, né? Sabendo que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, se modelando, digamos assim, reconfigurando o seu ser para esse novo mundo que está surgindo, que está sendo construído. Isso é essa visão mais expandida, essa visão espiritualista do Eckhart Tolle. Eu acho isso maravilhoso, gente, porque ele está colocando,
né, com muita amorosidade, né, que esse sofrimento agudo ainda tem algum sentido, né, para fazer com que a partir de muito sofrimento haja esse surrender, esse render-se, e a pessoa ela mude de vida, entende? E aí ele continua: o caminho da cruz é uma inversão completa. Significa que a pior coisa na sua vida, a sua cruz, se transforma na melhor coisa que já aconteceu. Ao forçar você para a entrega, para a morte, entre aspas, ao forçar você a se tornar nada, a se tornar como Deus, porque Deus também é coisa nenhuma. Essa aqui é uma parte bem filosófica, né, do que ele está falando, né, de você entrar nessa vacuidade de Deus, né, Deus sendo tudo, sendo nada, o que preenche e o que está nos vazios. É muito filosófico, mas ao mesmo tempo é compreensível o que ele está colocando aqui. E aqui, gente, eu queria abrir um parêntese para ler com vocês, né, uma frase, uma citação super bonita que se conecta demais com esse caminho da cruz, e eu vou colocar aqui na descrição embaixo, né, para quem quiser ler ou compartilhar com os amigos, anotar, certo? É uma frase do Richard Bach, é um grande escritor, né, eu acompanho demais, assim, já li vários livros dele, né, ele tem muita sabedoria, né, e uma forma muito simples de escrever. Isso é o que mais me faz gostar das leituras, né, da sabedoria do Richard Bach. É uma frase, gente, que ela vai totalmente ao encontro desse caminho da cruz e nos dá muita esperança e muita fé de que a gente possa transformar a si mesmo, e a partir dessa transformação de si, a gente alçar voos altos, certo? Diz o seguinte: quando você chega ao limite de toda luz que você conhece e está a ponto de dar um passo na escuridão, fé é saber que uma dessas coisas vai acontecer. Vai haver chão, ou você vai ser ensinado a voar. Richard Bach. Eu vou ler outra vez, gente, porque é muito profunda essa frase. Quando você chega ao limite de toda luz que você conhece e está a ponto de dar um passo na escuridão, fé é saber que uma dessas coisas vai acontecer. Vai haver chão, ou você vai ser ensinado a voar. Aqui ele está falando sobre o sofrimento agudo, né? Quando você está com um sofrimento muito grande, você está com medo, né? O medo está presente, mas nessa hora você sabe que ao você dar um passo na escuridão, vai haver chão, né? Você não vai cair num abismo, ou melhor do que isso, você vai ser ensinado a voar. E aí você vai elevar a sua consciência, você vai expandir o seu ser. E aí é muito bacana, gente, assim, isso se conecta demais com a proposta do Eckhart Tolle, né, que a gente ande, que a gente caminhe, percebe? Porque o mais interessante nessa frase que eu quis trazer para cá, para esse estudo, é de você não ficar parado pelo medo, percebe? Porque quando você fica parado pelo medo, você fica estagnado, você não sai do seu lugar, e dessa forma você não evolui. Ele coloca isso, né, quando você está a um passo, né, de você tipo cair na escuridão, você dá esse passo, né, tipo passo no escuro, como a gente fala, né, popularmente, e aí você sabe que vai haver chão. Isso é a fé, né, você ter a certeza de que você está amparado, e esse amparo é Deus em nós, é Deus no outro. Muitas vezes a gente tem essa visão às vezes meio filosófica, né, às vezes muito complicada de compreender, mas quando eu falo isso de você dar um passo, às vezes é uma pessoa que lhe ajuda. Você está com medo e tudo mais, esse passo que você dá é a abertura para alguma pessoa que lhe ajude. Entende? Às vezes a questão do orgulho, às vezes a gente tem tanto orgulho, a gente achar que a gente está assim, tipo, fazendo mal a alguém, ou a gente não pode fazer isso, né? É orgulho muitas vezes, tipo, não poder pedir ajuda aos outros, né? Porque isso não cabe, não posso. Muitas vezes é isso. Esse passo, né? Esse passo na escuridão é você ter essa abertura para pedir ajuda. E aí essa ajuda vem. Isso é fé. E isso é conexão com Deus, que está em você, que está no outro. Percebe? Essa é uma forma mais palatável, digamos assim, de compreender essas palavras, que são palavras muito profundas,
e de uma sutileza gigante. Beleza, gente? Então, eu vou colocar aqui na descrição essa frase incrível. E mais do que isso, gente, eu tenho um texto especial lá do blog que eu escrevi a partir dessa frase, a partir desse pensamento. O nome do texto é A Capacidade de Voar. É um dos meus textos preferidos lá do blog. É muito inspirado, eu estava super inspirado quando eu escrevi. E vou colocar também na descrição para que vocês leiam, compartilhem com seus amigos, certo? O texto A Capacidade de Voar, que foi inspirado nessa frase que eu acabei de ler aqui. Tá certo, gente? Aí voltando para cá, eu também quero abrir um outro parêntese, que é aquilo que eu comentei no comecinho, né? Que lá no início da pandemia, ainda em março, né, de 2020, eu gravei um podcast falando sobre o coronavírus, né, sobre essa pandemia e o quanto nós, como seres humanos, pelo nosso desequilíbrio, a gente construiu, digamos assim, essa pandemia. Ela não veio do nada, ela não veio como um castigo, ela foi uma construção do ser humano. Nosso desequilíbrio fez com que a natureza, de certa forma, ela nos freasse, né? Porque a gente já estava no processo de destruição do planeta e ele estava vindo a todo vapor. A pandemia, ela foi tipo um sacode, digamos assim, para que o ser humano, pelo menos alguns seres humanos, né, uma parte deles, acorde, né, desperte. E aí esse podcast eu também vou colocar aqui na descrição, né, para quem quiser ouvir. E foi feito justamente a partir dessas palavras aqui. Eu estou falando desse podcast muito por causa disso. Eu me inspirei para fazer esse podcast a partir do trecho que a gente vai ler agora mesmo, nessa parte que continua esse tópico. Certo? Aí o podcast, né, ele se chama A Pandemia do Coronavírus foi uma construção do ser humano. Né? Eu vou colocar o link aqui para quem quiser ouvir. Beleza, gente? Aí ele diz o seguinte: nesse momento, para a maioria inconsciente dos seres humanos, o caminho da cruz ainda é o único caminho. Eles só vão acordar através de mais sofrimento e a iluminação como um fenômeno coletivo. Será precedida por grandes revoluções. Esse processo reflete o funcionamento de certas leis universais que governam o crescimento da consciência e já previsto por alguns videntes. Ele é descrito, dentre outros lugares, no livro das Revelações ou Apocalipse, embora disfarçado em uma simbologia obscura e algumas vezes incompreensível. Esse sofrimento não é imposto por Deus, mas pelos próprios humanos, assim como certas medidas defensivas que a Terra, que é um organismo vivo e inteligente, vai adotar para se proteger do ataque furioso da loucura humana. Isso aqui, gente, tem uma ligação muito forte com o coronavírus. Se você prestar atenção, dá para perceber. Entretanto, existe um número crescente de seres humanos cuja conscientização está suficientemente desenvolvida para não precisar de nenhum sofrimento adicional antes de alcançar a iluminação. Talvez você seja um deles. E aí aqui, gente, é tão legal o que ele coloca porque, de fato, é muito contemporâneo. Ele escreveu esse livro há vários anos, mas essa parte aqui em especial está falando demais para nós no ano de 2020. Que é o ano que eu estou fazendo esses vídeos, né? Para quem estiver vendo mais para frente, talvez esteja um pouquinho fora de contexto, mas para quem está vendo em 2020, faz total sentido, está totalmente dentro do contexto. O que ele coloca aqui é que esse caminho da cruz é um caminho de sofrimento muito agudo que faz com que muitas pessoas possam acordar, né? E às vezes isso também acontece a partir da natureza. A natureza, ela dá uns sacodes, digamos assim, para poder parte da humanidade acordar. É o que está acontecendo agora. Né? É toda a destruição do ser humano, e não só isso, não é só a destruição dos recursos do planeta, mas é muito mais além. Né? Eu penso, e já comentei isso aqui em outros estudos, que o maior câncer, digamos assim, da humanidade hoje essa concentração de renda, concentração de poder, onde muitos têm pouquíssimo e pouquíssimos têm, assim, para milhares de gerações, né, recursos financeiros, coisas que nunca vão precisar. Né, tem uma frase que eu acho incrível, né, eu não me lembro de eu já ter falado dela
em algum momento aqui nesses estudos, que é uma frase fantástica do Eduardo Marinho, né? Uma das frases que tipo assim, principais do trabalho dele. Ele diz, né, porque tão poucos têm tanto, que tantos têm tão pouco. É mais ou menos isso a ideia que o Eckhart Tolle está trazendo aqui. É porque tão poucos têm tanto, que tantos têm tão pouco. Essa desigualdade absurda que a gente vive tem gerado esse desequilíbrio colossal no planeta. E aí o coronavírus, ele é um sacode, né? Ele está, né, assim, nos colocando mesmo de joelhos, né, para poder a gente mudar, né, a nossa consciência, a gente expandir a nossa consciência, sabe? E aí nesse podcast que eu gravei eu falei muito sobre isso. E uma das coisas que eu achei bem bacana, né, que quem for ouvir, né, vai perceber que realmente aconteceu exatamente como eu falei, né, que o Brasil, ele estava meio que passando um vexame mundial, né? Eu comentei isso no podcast, né, que o Brasil está passando um vexame por não estar sabendo lidar de forma correta com esse coronavírus, né, com essa pandemia. E aí, isso é horrível, né, porque o número de mortes acaba sendo muito maior, mortes evitáveis, né. Quando eu gravei esse podcast, estava bem no comecinho, acho que estava na faixa de nem 1000 mortes ainda, e a gente já está na casa dos 100 mil mortos, mais de 100 mil mortos, quando eu estou gravando esse vídeo agora. E isso era evitável, né? Muitas mortes dessas poderiam não ter acontecido, e aconteceram por conta do descaso, né? Porque a pandemia, esse vírus foi visto como uma gripezinha, e você pode ir para a rua e não vai ter nenhum problema. Não é assim. Está mais do que provado que não é assim. E aí, só voltando aqui para o contexto do livro, aqui ele está falando isso, né? Que às vezes esse sofrimento ele se dá de N formas, inclusive a partir, né, desses colapsos, dessas coisas, de crises mundiais, como está acontecendo agora com o coronavírus. Então, gente, só para complementar, né, só para completar essa reflexão, convido vocês a ouvirem esse podcast que vai complementar muito bem essa nossa reflexão aqui. Eu não preciso nem me estender tanto, porque já foi bem falado nesse podcast, tá bom? Voltando para cá. A iluminação através do sofrimento, o caminho da cruz, significa ser levado para o reino dos céus, esperneando e gritando. Você finalmente se entrega porque já não suporta mais sofrer. Isso é aquilo que eu já falei, né? O surrender, né? Se render, não aguentar mais. Por você não aguentar mais, você muda, você se transforma. Porque você quer qualquer coisa, menos continuar naquela situação terrível que você estava, de um sofrimento agudo. Isso já é o começo da iluminação. Você reconhecer que do jeito que está, não dá mais. E a gente está vivendo realmente isso agora no planeta. Do jeito que está, a gente não dá mais. Ou a gente muda os sistemas do planeta como um todo, ou é questão de pouco tempo, vai vir outra e outra e outra pandemia, até que a gente acorde, né? Assim, o universo, né, as leis universais, elas são muito didáticas. Só não consegue perceber isso quem está na inconsciência. E aí uma das coisas, só recapitulando um pouco do que ele disse, né, talvez você, ele diz, né, que talvez você seja uma dessas pessoas que já estão, de certa forma, se conectando com essas energias, com essas energias desse novo mundo. Né, se você está acompanhando esses estudos, está gostando e está, enfim, né, aprendendo muitas coisas, você também faz parte desse grupo. E isso é muito bom, né? Fique feliz por isso. Né? Você faz parte de um grupo seleto, digamos assim, de pessoas que estão se adequando a esse novo mundo que pouco a pouco está sendo construído. Beleza, gente? A iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos ao passado e ao futuro e fazer do agora o ponto principal da nossa vida. Significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo. Significa dizer sim àquilo que é. Você já não precisa mais sofrer. De quanto tempo você precisa para ser capaz de dizer: não vou mais criar dores nem sofrimentos? Esse questionamento é incrível, né? Quanto tempo
você precisa para ser capaz de dizer: não vou mais criar dores nem sofrimento? Isso muda de pessoa para pessoa. Se coloque, né? Faça essa pergunta para você. Essa é uma pergunta poderosíssima, né? Quanto tempo você ainda quer continuar desse jeito? Sofrendo tanto? Isso pode mudar no estalar de dedos. Basta você querer mudar. Você mudar de postura, mergulhar a fundo no autoconhecimento. Quanto você ainda tem que sofrer antes de fazer essa escolha? Se você pensa que precisa de mais tempo, você terá mais tempo e mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis. Ele fecha essa sessão, esse aqui já é o final da sessão, gente. Ele fecha com chave de ouro. Se você pensa que precisa de mais tempo, você terá mais tempo e mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis. Isso aqui, gente, é tão bonito porque o que ele está colocando aqui é essa questão da consciência expandida, né? Que quando você já não se identifica mais com tanto sofrimento, você quer ter uma vida mais consciente, você vai expandindo, né, até chegar nessa iluminação, né, de acordo com as palavras do Eckhart Tolle, e vai percebendo que esse planeta é uma escola. A gente está num planeta escola. A gente está aqui para aprender, para evoluir, para crescer, para nos tornarmos mais empáticos, mais amorosos, mais generosos, mais altruístas. E quem entra nessa vibe, né, quem se transforma para se conectar com isso, a gente vai partir desse mundo, digamos assim, né, enfim, para uma glória, digamos assim. Quando o pessoal fala de céu, de paraíso, eu vejo dessa forma. Ele começa aqui na Terra mesmo, esse paraíso, esse céu, né, que é você expandir a sua consciência, se tornar mais amoroso, mais empático, né, mais misericordioso, mais generoso. Essa é a energia que vai permear esse novo mundo, nessa nova era. E aqui ele está falando sobre essa didática, né, que eu já comentei, a didática do universo, que permite que você fique na inconsciência o tempo que quiser. Tem pessoas que ficam vidas e vidas na inconsciência. Aqui é muito legal trazer essa visão reencarnacionista, né, para fechar esse estudo de hoje. Assim, a questão da didática divina é tão incrível que você pode ficar o tempo que quiser, vidas e vidas, na inconsciência, né? Mesmo se você está na inconsciência hoje, você pode passar a vida inteira na inconsciência e você não vai para o inferno, você não vai para o castigo eterno por causa disso. Você vai ter muitas chances de se tornar um ser de luz, um ser iluminado. Essa visão é muito bonita, ela é mais ampla, né? Algumas religiões, elas veem isso que eu estou falando agora como uma coisa maluca, uma heresia, né? Algumas pessoas que verem esse vídeo, estiverem vendo essa parte, vão estar me chamando de herege agora, porque elas acham isso inadmissível, né? Você passar uma vida inteira na inconsciência e você não ser castigado por causa disso? Não, você não é. Você terá muitas chances para crescer, né? Para evoluir. É assim que as leis universais acontecem. É por isso que eu me encanto tanto, é por isso que eu sou tão apaixonado por essas temáticas da espiritualidade. Porque isso, gente, é misericórdia. A misericórdia divina é isso. É não castigar nenhum dos seres porque estão na ignorância e na inconsciência. São dadas muitas chances. Né? Você que esteja sofrendo muito, está tendo milhares de chances de crescer, de evoluir, né? De se tornar uma pessoa melhor. Então é com isso que eu fecho, né, esse nosso penúltimo estudo dessa obra, sabendo que Deus, quando a gente fala de Deus, Ele é pura misericórdia. E a gente tem todo o tempo do mundo, digamos assim, para ficar na consciência ou na inconsciência. Se você quer sofrer, né, digamos assim, quer sofrer entre aspas, você está na inconsciência, você vai chamar, você vai atrair mais sofrimento. Mas quando você percebe que isso é uma armadilha, digamos assim, do ego, e passa a se conectar com o ser, todo esse sofrimento é cessado e você vive na plenitude, no poder do agora. Que a gente faça essa escolha. Esse é o poder de escolher, gente, que é a última sessão do livro, né? Tá tudo conectado, isso que eu estou falando agora já é de certa forma a introdução da última parte. Nós temos o poder de escolher. A gente pode escolher ficar na inconsciência
ou a gente pode escolher viver o aqui e agora, viver na plenitude do momento presente, que a gente saiba fazer sabiamente essa escolha de estar vivendo no aqui e agora, na plenitude do momento presente. Beleza, gente? Então, um grande abraço e até o nosso próximo estudo, que vai ser o estudo de encerramento dessa obra. Um grande abraço e até mais.